Gente, beleza? Galera, um tema muito bom. O UERJ 2023, baseado no livro Não Me Abandone Jamais. Pensa num tema espetacular para a gente discutir. Esse tema é baseado neste livro. Obrigatoriamente preciso fazer uma referência ao livro? Não, mas eu vou fazer no meu D1 e no meu D2, sem problema nenhum, tá? Então, pensando nisso, a UERJ perguntou para o candidato: a capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido fortalece a humanidade? Ou seja, fortalece, engrandece a nossa humanidade quando você vai contra o destino, contra aquilo que está estabelecido? Muito provavelmente você vai na direção de sim. Então, pensando nesse sim, vamos lá para a estrutura desse texto. Introdução. O que a gente trabalharia? Uma dica muito boa, muito. O filme Uma Prova de Amor. Ué, por que esse filme? Resuminho, tá? Pai e mãe têm uma filha com leucemia, não aceitam esse destino da filha e sugestão do médico para que eles tenham um outro filho, para que seja compatível esse outro filho e que haja doação de órgãos e os pais consigam salvar a filha. Ou seja, olha a ideia de não aceitar aquilo que está estabelecido. Então é uma ideia, um filme muito bacana, super apropriado para a gente discutir essa questão de não aceitar o destino estabelecido. Beleza. Tá, outra opção, George Orwell. Pensa nesse autor e no livro Revolução dos Bichos. Lembra daquela narrativa, lembra a capacidade do ser humano de se opor, pensa nos personagens, tá? E os personagens se opondo àquilo que estava estabelecido e construindo a partir daí uma nova realidade. Então, olha aí de novo, totalmente linkado com essa luta do ser humano não aceitar o que está estabelecido. Pensa nessas duas possibilidades e, Sandro, o que eu coloco de tese num texto como esse? A sua tese, você já vai na direção de responder a pergunta, tem que estar muito claro no final da sua introdução. E aí, realmente você acredita que a capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido fortalece a humanidade? Então você vai na direção de sim, reorganiza esse tema ali e joga essa tese colocando o seu posicionamento. Apenas isso, tá? Para deixar muito claro, não tem em cima do muro ali não. Acho que sim, acho que não. Não, já deixa o seu posicionamento. Beleza. Fiz a minha introdução, vou lá para o meu D1. Sandro, mas o que repertório eu poderia trabalhar no meu D1 para discutir essa questão de quando a humanidade não aceita aquilo que está estabelecido e vai contra o destino e luta para engrandecer, fortalecer a humanidade? Possibilidade 1, China, regime fechado, totalmente opressor. E aí você pensa em quem? Ai Weiwei, o ativista, o artista plástico, que foi na direção de demonstrar os problemas existentes nessa China fechada e que não permite essas manifestações por parte dos seus cidadãos. Então já seria uma boa pedida para você mostrar que não existe por parte de alguns personagens, de alguns cidadãos, essa passividade, esse aceitar o socialmente estabelecido. Não, pessoas se levantam contra um regime e mostram que problemas existem e é preciso que esses problemas sejam resolvidos. Então ali uma possibilidade muito boa, o Ai Weiwei, para abrir. Mais uma outra aí. Aí vamos de novo, Praça da Paz Celestial. Lembra daquele massacre da Praça da Paz Celestial e como as pessoas se uniram em 1989, né? Se uniram contra o que ocorria na China nesse período, corrupção e luta por um país melhor, ou seja, a ideia de que é preciso não aceitar aquilo que está programado como destino único e total para o cidadão. É preciso se levantar e ter vozes que se oponham ao socialmente estabelecido para que a humanidade cresça, engrandeça. Olha o tema aí de novo, não esqueça de discutir e voltar a linkar o fato histórico com o tema. Terceira opção, cuidado, escolha só uma das opções, tá? Ditadura militar. Poxa, mas o que sobre ditadura militar? Lembra, regime fechado, golpe militar. E aí você fala, poxa, MPB. Olha um movimento aí, pensa em Caetano Veloso, Chico Buarque com Cálice, lembra da música? E aquele movimento de não aceitar a repressão,
a não possibilidade de liberdade de expressão e a luta de não aceitar aquele contexto político que o país vivia naquele período. Então, a capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido. Usando quem? Que armas que eles tinham? Esse grupo, a MPB, tinha a possibilidade de usar a música como forma de protesto para mudar a situação vigente. Então, no seu D1, 3 opções extremamente interessantes para você usar, só que usa esse repertório e discuta esse repertório no texto, se posicione, apareça no texto, mostrando que sim, o ser humano luta contra aquilo que está estabelecido. Fechou? Terminou o seu D1. Sandro, o que eu coloco no meu D2 de possibilidades aí para a gente trabalhar? Sufragistas. Olha esse movimento século XIX, não é? Olha a luta e o papel da mulher de não aceitar aquilo que era imposto socialmente e uma necessidade de mudança por meio do voto. Olha a participação política da mulher aí, não aceitando aquilo que a sociedade impunha ou colocava como papel da mulher, né? Então, o movimento sufragista é extremamente interessante para você nessa linha. Sandro, se eu for nessa linha de sufragistas, ou de repente trocar esse exemplo no meu D2, colocar um outro, por exemplo, Anne Frank, posso colocar como voz ali, no sentido de não aceitar aquilo que era imposto num período tão terrível como foi a Segunda Guerra Mundial. É super interessante você trabalhar, mas, Sandro, vou citar Anne Frank, vou discutir e vou conectar esta autora e esta voz, né, de não aceitação do regime, não aceitação do que ocorria e como é possível lutar contra o estabelecido, contra o destino socialmente estabelecido. Olha o tema aí voltando de novo. Então sempre faça esse link. Mas se for nessa outra direção também, mais uma opção para D2. Cara, e se eu for na direção de colocar uma autora como Carolina de Jesus e mostrar que no Brasil a gente tem uma autora que é super representativa no sentido de emancipação da mulher também, a presença da mulher na literatura brasileira e mostrando o poder de transformação, de não aceitação de um papel relegado às mulheres, e às mulheres pretas especificamente, tá? Olha que interessante o trabalho dessa autora no país. Nossa, aí tem uma lista de outras autoras super interessantes para a gente trabalhar no país também, tá? Então, ótima pedida, Carolina de Jesus, como possibilidade do seu D2. Tá, fechei o meu D2. E a minha conclusão? Nós estamos mexendo com conclusão agora e não PI, é o ERJ. Retomo o meu tema, mostro que sim, cravo essa ideia de que não aceitar o destino socialmente estabelecido, assim como os 3 personagens da obra Não Me Abandone Jamais, olha eu voltando para a obra escolhida pela UERJ. Não aceitar esse destino socialmente estabelecido é isso que faz com que a humanidade cresça, se desenvolva e evolua, né? Então aí você pega, volta para o tema, volta para o assunto discutido e mostra que sim, tudo que você discutiu no CD1 tem esse caráter de demonstrar e evidenciar que o ser humano cresce, evolui, e a sociedade e a humanidade, né, a partir da não aceitação daquilo que é estabelecido. Fechou? Tema lindão para a gente discutir. É isso.